Vamos lá, né, gente? A gente hoje vai tratar de vai entrar em mais um capítulo dos crimes contra o patrimônio, né? Que é começa com o estelionato. O nome do capítulo é do estelionato e outras fraudes, né? Então, é o capítulo que contém as fraudes, né? Então, a começar do próprio estelionato. Então, o estelionato é previsto no artigo 171, né? Então, conhecido, acho que é o artigo mais conhecido e mais citado do Código Penal, e a redação do 171 no caput é obter para si ou para outro em vantagem ilícita, em prejuízo alheio, induzindo ou mantendo alguém em erro, mediante artifício ardil ou qualquer outro meio fraudulento. E nós temos, no parágrafo 1º do artigo 171, a previsão, né, de chamado estelionato privilegiado, que na verdade é uma remissão ao parágrafo 2º do artigo 155, que é quando o criminoso é primário e é de pequeno valor ou prejuízo, o juiz pode aplicar o dispositivo pode aplicar a pena conforme o disposto no artigo 155, parágrafo 2º. Já o parágrafo 2º do artigo 171 traz uma série, né, de outros delitos. Então, cada um dos incisos recebe um nome diferente, né? Então, o inciso 1º, ele recebe o nome de disposição de coisa alheia como própria, que é quem vende, permuta, dá em pagamento, em locação ou em garantia coisa alheia como própria. O inciso 2º, ele é chamado de alienação ou oneração fraudulenta de coisa própria. É quem vende, permuta, dá em pagamento ou em garantia coisa própria inalienável, gravada de ônus, ou litigiosa, ou imóvel que prometeu vender a terceiro mediante pagamento em prestação, silenciando sobre qualquer dessas circunstâncias. O inciso 3º é chamado de defraudação de penhor, defrauda mediante alienação não consentida pelo credor, ou por outro modo, a garantia ignoratícia quando tem a posse do objeto empenhado. O inciso 4 é chamado de fraude na entrega de coisa, né? Quem defrauda substância, qualidade ou quantidade de coisa que deve entregar a alguém. O inciso 5 se chama fraude para recebimento de indenização ou valor de seguro, que seria a conduta de quem destrói total ou parcialmente ou oculta coisa própria ou lesa o próprio corpo ou a saúde, ou agrava as consequências da lesão ou doença com o intuito de haver, né, de receber indenização ou um valor de seguro. O inciso 6 é chamado fraude no pagamento por meio de cheque. Seria a conduta de quem emite cheque sem suficiente provisão de fundos em poder do sacado ou lhe frustra o pagamento. E aí o parágrafo 3º traz uma causa de aumento de pena, que é o aumento de 1/3 se o crime é cometido em detrimento de entidade de direito público ou de instituto de economia popular, assistência social ou beneficente. Então, aí, essa causa de aumento de pena relaciona-se com o sujeito passivo. E ainda tem o estelionato contra o idoso, né, que foi incluído pelo Estatuto do Idoso, né, que é a previsão do parágrafo 4º, que a pena em dobro quando o estelionato é contra o idoso. E temos o parágrafo 5º, e aí vocês têm que ter um cuidado com esse parágrafo 5º, porque ele foi incluído pelo pacote anticrime, certo? Então, ele não vai ter aí já existe doutrina atualizada, mas de modo virtual. Na biblioteca virtual da Unifor, eu recebi um comunicado da biblioteca, que já existem alguns livros de direito penal atualizado com o pacote anticrime. Então, se vocês buscarem na biblioteca virtual, vocês já vão ter essas modificações que eu venho sempre apontando aqui, que são mais recentes,
e mais difícil, né, de ser encontrado. Então, nem do VADMEC que vocês têm, do ano passado, nem na doutrina que vocês já adquiriram, vai ter isso, mas fica aí o alerta de que na biblioteca virtual já tem alguns livros atualizados em relação a esse pacote. Então, o parágrafo 5º vai tratar da ação penal, certo? Então, regra geral, a ação penal para o estelionato, ela é pública condicionada à representação. Então, há exceções para a ação pública incondicionada, quando a vítima é administração pública direta ou indireta, criança ou adolescente, pessoa com deficiência mental ou maior de 70 anos de idade ou incapaz. Então, regra geral, ação penal pública condicionada à representação, e temos essas 4 exceções aí, repetindo: administração pública direta ou indireta, criança ou adolescente, pessoa com deficiência mental, o maior de 70 anos de idade ou incapaz. O incapaz aí é a exceção da questão etária, né? Então, vamos para a análise dos principais elementos, né, desse tão extenso tipo penal que é o artigo 171. Então, nós vamos, já de cara, diferenciar o estelionato de outros crimes, né? Então, não há clandestinidade como no furto, não há violência ou grave ameaça como no roubo, mas há fraude para alcançar a vantagem. Ou seja, o estelionato, ele é a conduta de quem frauda, né, de alguma forma, a vontade do sujeito passivo da vítima. A vítima entrega ao estelionatário de forma voluntária, né, acreditando que deve entregar. Então, essa é a principal diferença de estelionato em relação ao furto e ao roubo. Nós temos aí a questão do patrimônio ainda como objetividade jurídica, né? O capítulo do estelionato e outras fraudes é capítulo do título dos crimes contra o patrimônio. E quem tem como objeto material tanto a pessoa que é ludibriada, né, que é enganada, no sentido da sua vontade de entregar a coisa, quanto a coisa, né, o que é ilicitamente obtida. Nós vamos ter 2 verbos, né, que é induzir ou manter, né, seria obter a vantagem induzindo ou mantendo em erro, quer dizer, o estelionatário, ele tanto faz, né, ele faz nascer o erro, quanto quando ele percebe que a vítima está em erro, ele mantém ela em erro. Então, há essas 2 hipóteses, né, para a obtenção de vantagem. E os meios de execução pode ser por meio de fraude material, fraude moral, né, o chamado, que é o que o tipo penal chama de artifício, o ardil, né? Então, por exemplo, fraude material, a questão do cheque, né? Falsificação de cheque. Ou a fraude moral, né? Aquele convencimento, aquele atuar no sentido de alterar a vontade do agente em entregá-lo a coisa. Ou, né, traz uma fórmula geral, qualquer outro meio fraudulento, né? Então, interpretação intra-leges, nós temos qualquer meio fraudulento, artifício ou ardil, como exemplo de meio fraudulento. A fraude deve ser anterior ao erro do lesado, ou seja, a fraude deve ser para convencer a vítima a entregar a coisa. Então, essa é a posição do STF. Não pode ser após haver o engano, a manutenção em erro após a entrega da coisa. Porque após a entrega da coisa, se pode configurar outros crimes. Por exemplo, existe um crime contra a administração pública, que é um parágrafo do crime de concussão, chamado de excesso de exação.
que é a conduta de quem recebe de funcionário público, isso é um crime funcional, que ele recebe tributo, né, que o contribuinte acha que é devido, e ele recebe. Não foi ele que induziu o contribuinte a erro, mas ele recebe e fica com a coisa. Então, não há fraude aí anterior à entrega. Se há o convencimento por parte do funcionário público para que o contribuinte entregue o valor, né, de um tributo não devido, aí no caso seria estelionato, né? Então a fraude deve ser sempre anterior ao erro da vítima. E é também já pacífico na doutrina que essa vantagem ilícita deve ter natureza econômica. Se tiver outra natureza, pessoal, pode ser outros crimes. Então, a gente vai estudar mais na frente, ainda esse semestre, o artigo 215, que é a fraude, é o que se chama de estelionato sexual. Né? A fraude é para obter o sexo, por exemplo. Aí não seria estelionato, porque não teria natureza econômica. E o tipo penal, ele prevê duas situações para que haja confirmação, né? É a obtenção da vantagem e o prejuízo da vítima, né? Então, o próprio artigo 171 traz isso no seu caput. Quanto ao que se chama estelionato judicial, seria, por exemplo, entrar com a ação indevida, né, para obter qualquer vantagem, não configura o crime. Né? Aí pode ser que a pessoa responda no âmbito civil, né, mas não configura o artigo 171. Referente à questão de fraude em concurso público, então nós temos um crime contra a fé pública e não estelionato também. Então, até eu não recordo bem qual foi o ano que foi inserido o artigo 311-A no Código Penal, que é fraude em certame de interesse público, que é um crime contra a fé pública. Até então, quando havia fraude em concurso, em tese poderia ser tipificado certas condutas como estelionato, mas hoje há um dispositivo específico para isso, que é fora dos crimes contra o patrimônio, ele pertence aos crimes contra a fé pública, que é um capítulo que tem lá no título dos crimes contra a fé pública, chamado fraude em certames de interesse público. Que aliás, esse capítulo só tem um artigo, que é o 311-A, e tem o mesmo nome do capítulo. Quanto ao sujeito ativo, é crime comum, né? Então, qualquer pessoa pode praticar esse delito, não há exigência aí em relação a características do sujeito ativo, e o sujeito passivo também é crime comum, né? Tanto a pessoa enganada quanto a que sofre a lesão, sendo que pessoa certa e determinada o sujeito passivo do crime de estelionato. E essa conduta, né, tem que ser direcionada à pessoa, não pode ser direcionado, por exemplo, a um equipamento, a uma máquina. Então, quando a conduta de fraudar um equipamento, pode-se caracterizar o artigo 155, ou até mesmo, se for falsificação de cartão de débito e crédito, configurar um crime contra a fé pública também, que é o artigo 298, que é a falsificação de documento particular. Isso consta no parágrafo único do artigo 298. Então, se for falsificação de cartão de crédito e débito, só a falsificação em si seria o 298. Mas se for uma fraude no equipamento para sacar o dinheiro, seria aí o furto. Quanto ao elemento subjetivo, dolo, né? Dolo, especial fim de agir, da obtenção da vantagem ilícita, vantagem econômica. E o momento consumativo, eu já comentei, né? Que exige dois resultados, né? Tanto a obtenção da vantagem quanto o prejuízo da vítima. Né? Então, é o que se chama de crime de duplo resultado.
Tentativa perfeitamente possível, né? A gente pode facilmente prever aí ou visualizar fase de execução sendo fragmentada, né? Para esse crime, o agente inicia a conduta e não consegue concluí-la por circunstâncias alheias à vontade do agente. E deve haver idoneidade no meio empregado. O que se fala em idoneidade do meio empregado? É que a fraude, pessoal, ela tem que ter potencial de dano, certo? Não é qualquer bobagem, certo? Por exemplo, uma fraude de algo que não consiga enganar ninguém, nem a pessoa mais infantil conseguiria, não teria idoneidade para proporcionar a vantagem ou o prejuízo. Né? Eu falo sobre essa questão quando eu estou tratando de crimes contra a fé pública, né, em Direito Penal 3, eu sempre falo de requisitos para o falso, né? Seria a questão da potencialidade do dano, o dolo e essa potencialidade de dano, né? Ou seja, a idoneidade. Por exemplo, o exemplo que eu dou nos crimes contra a fé pública, ninguém seria enganado, por exemplo, com a nota, um dinheiro, né? Uma nota de R$ 100 impressa do tamanho de uma folha A4, né? Isso não tem capacidade de enganar ninguém, não tem idoneidade para enganar ninguém. Então, tem que ter essa idoneidade. Agora, a diferença que a gente tem na questão do estelionato para crimes contra a fé pública é que nos crimes contra a fé pública a gente usa a teoria do homem médio. Né? Então, essa idoneidade ela seria capaz, né, baseada na média da inteligência das pessoas, do discernimento das pessoas. No caso do estelionato, não. No caso do estelionato, essa idoneidade é aferida em relação à condição pessoal da vítima, né? Então, é verificado, por exemplo, o local onde ela mora, o hábito das pessoas. Então, por exemplo, pessoas que moram em zonas rurais afastadas podem ser mais inocentes do que pessoas que moram, por exemplo, num grande centro urbano, que são pessoas mais perspicazes em relação a certas coisas. Então, para estelionato é verificado a condição pessoal da vítima. E aí, como eu fiz esse link com crimes contra a fé pública e falei de moeda falsa, né? Imprimi uma nota de R$ 100 num papel A4, né? Na sua impressora já de tinta, né? Seria dificilmente enganaria alguém, né? E aí tem uma súmula do STJ, a súmula 173, aliás, 73, desculpem, que fala exatamente disso, que papel moeda grosseiramente falsificado não configura o crime de moeda falsa, mas, em tese, o estelionato de competência da Justiça Estadual, porque o crime de falsificação de moeda é da competência da Justiça Federal. Isso porque essa súmula considera exatamente isso, a condição pessoal do ofendido. Então, se aquela moeda falsa ela é capaz de enganar alguém, mas só aquela pessoa muito inocente, ela não é capaz de enganar a média das pessoas, então isso é um estelionato, tendo como vítima esse inocente, né? E a competência é da Justiça Estadual em regra, né? Então a gente viu que tem uma modificação da ação penal, né? O parágrafo 5º prevê isso, e se for contra, por exemplo, um ente da União, é óbvio que a justiça passa a ser a federal, né? A competência passa a ser Justiça Federal. Observar aí eu tenho uma série de súmulas, pessoal, vai ficar aí anotado nos slides para vocês, e que vocês devem observar, certo? Eu não vou ler uma a uma, né? Só as mais importantes. E
deem uma olhada aí na 107 e 48 do STJ, além da 73 que eu já citei anteriormente. Quanto à torpeza bilateral, é irrelevante a participação da vítima maliciosamente. Vejam só, a maioria das vítimas de estelionato, elas têm torpeza. Elas caem, né, no golpe do estelionatário porque elas acham que vão se dar bem. Então, elas veem uma facilidade ali de obter qualquer vantagem, e aí esse desejo é que faz com que a vítima esteja ao alcance do estelionatário. Então, a torpeza da vítima, se a vítima está agindo de boa ou má fé, é irrelevante para a configuração do tipo penal. Então, mesmo que a vítima haja de má fé, tentando se dar bem, há o crime de estelionato. Como, por exemplo, quando ocorre em jogos de azar. Não sei se vocês já viram. Isso a gente, se vocês quiserem ver, é só dar uma volta numa feira. Então, vão ali na feira da Parangaba, dia de domingo, ou na feira da Messejana, entre na feira que vocês conseguem ver. Pessoas jogando cartas, né? E aí é uma fraude, né? Sempre tem uma pessoa que está ganhando, 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 e isso chama a atenção de quem quer se dar bem, né? É a questão da malícia da vítima, né? E aí a pessoa entra no jogo só para perder. Isso é o exemplo dessa torpeza bilateral e que caracteriza, sim, um crime de estelionato. Agora, se há a eliminação total do fator sorte, quando há o crime do estelionato, quando há a eliminação total do fator sorte. Como eu disse, você vai lá na feira ver o pessoal jogando aquelas cartas e ali não, há uma fraude. Se for um jogo de azar, certo, que tenha o fator sorte presente, ou seja, não tem ninguém fraudando o jogo, não tem ninguém enganando ninguém, aí é uma contravenção penal, é previsto na LCP, né, Lei de Contravenções Penais, previsto no artigo 50 da lei. Ainda pode haver um conflito aparente de normas entre o estelionatário e o curandeiro, né, quem pratica o curandeirismo. O curandeirismo é um crime contra a saúde pública. É quem, de qualquer forma, por palavras, gestos, vende a cura, né? Então, há uma diferença entre curandeirismo e estelionatário, pois o curandeiro acredita que ele é capaz, né? Então, a pessoa... não sei se vocês viram, isso sem querer polemizar, né? Mas outro dia eu vi uma cena que era grotesca, né? Naquelas pessoas que ficam ali esperando o Bolsonaro passar, um certo pastor, que eu não quero entrar nesse aspecto de que religião era, profetizou naquele momento que a partir daquele momento ninguém mais iria ser contaminado pelo coronavírus, né? Ou seja, ele acredita ser capaz, porque se ele não acredita, aí ele está praticando um estelionato, certo? Então essa é a diferença do curandeiro para o estelionatário. Infelizmente não deu certo, né? Mesmo depois dele ter profetizado, as pessoas continuaram a ser contaminadas e morrendo. Quanto à questão de falsidade documental e falsidade, o pessoal também tem, isso é simulado, certo? Tem uma súmula que diz o seguinte: quando o falso se exaure no estelionato sem maior potencialidade lesiva, por este é absorvido. Então, nós vamos ter no artigo 297 falsificação de documento público e no 298 falsificação de documento particular. Então, o que essa súmula quer dizer e quando é que o estelionato vai absorver
a falsidade ou a falsidade absorveu o estelionato. A regra é, se o documento falso só pode ser utilizado em uma única fraude, então o estelionato vai absorver a falsidade. Se o documento pode ser utilizado em várias fraudes, então vai haver a falsidade absorvendo o estelionato. Lembrando aí só o seguinte, que estelionato é crime contra o patrimônio da vítima e a falsificação de documento público particular é crime contra a fé pública, cuja o sujeito passivo é o Estado. Então, a esse dupla objetividade jurídica, né? Dois bens jurídicos sendo protegidos aí na questão do concurso da falsidade. Essa súmula que eu acabei de dizer para vocês é a 17, certo? Eu vou repetir. Quando o falso se exaure no estelionato sem mais potencialidade lesiva, por este é absolvido. É o que diz essa súmula. Só um detalhe, pessoal, que essa súmula é criticada por quase que a unanimidade da doutrina, certo? Então, o STJ adota essa súmula, mas a doutrina ela não é muito adepta, não, e eu vou explicar por quê. Vamos supor que alguém falsifique um cheque, certo? Falsifica hoje. Hoje é dia 27 de abril de 2020. Aí guarda esse cheque falsificado. Quando é em dezembro, vai fazer uma compra de presente de Natal e usa esse cheque. Olha só, abril de 2020, dezembro de 2020. Para o crime do artigo 297, que é a falsificação de documento público, e o cheque assemelhado a documento público, basta que haja falsificação. Então, em abril, o crime já se consumou, o crime contra a fé pública. Em dezembro, ele vai lá e pratica o estelionato, um crime contra o patrimônio. Vejam só, o crime de falsificação já tinha se consumado há 8 meses. Como é que o estelionato vai absorver esse crime? Sendo que já foi consumado o crime, a objetividade jurídica é diferente. Então, a doutrina ataca essa súmula exatamente nesse aspecto. Ela não concorda, ela entende que deveria haver a posição do STF, que era o concurso de crimes. Mas só que tem um problema. O STF diz que é concurso formal, mas nesse exemplo que eu dei, o concurso seria material, certo? Então, observem, né, que há essa súmula do STJ, mas que há a divergência da doutrina em relação a essa posição. Quanto ao parágrafo 1º, eu chamar de estelionato privilegiado. É uma remissão ao artigo 155, parágrafo 2º. Então, quando ele é primário, né, o agente, o sujeito ativo, e a coisa é de pequeno valor. Então, esse pequeno valor entende-se aí dano inferior a um salário mínimo. Figuras equiparadas do parágrafo 2º, né? Então, como eu disse, cada inciso do parágrafo 2º recebe um nome. Então, nós vamos ter a primeira disposição de coisa alheia como próprio, seria alguém, né, que finge ser o proprietário e vende aquele bem para uma terceira pessoa. Por exemplo, a pessoa finge ser dono de um terreno e vende, né, para um outro de boa fé. Nesse caso, pessoal, o crime é de conduta vinculada. Então, o próprio dispositivo do artigo 171 traz qual é o meio da prática dessa conduta, de disposição de coisa alheia como própria. Então, vende, permuta, dá em pagamento, em locação ou em garantia. Certo? Então, é vinculada a essas condutas. Observação de natureza civil, né, que é a possibilidade de locação, já que o inciso 1º do parágrafo 2º do 171 fala, né, quem loca,
que não é dono, mas há a possibilidade, aí vocês têm que observar o que é previsto no artigo 1507 do Código Civil. Nesse caso, nós temos dupla subjetividade passiva, né? Então, nós temos dois sujeitos passivos. Por quê? Porque é quem adquire de boa fé e o dono verdadeiro, né, da coisa. Então, na hipótese do parágrafo 1º, nós temos dois sujeitos passivos. O inciso 2º traz alienação ou oneração fraudulenta de coisa própria. A principal diferença do inciso 2º para o primeiro é que no inciso 1º a coisa é alheia, aqui a coisa é própria. Certo? Então, vamos supor que o estelionatário venda o mesmo bem, o mesmo imóvel, vamos supor o exemplo do terreno, nesse caso sendo dele, ele vende para mais de uma pessoa, certo? Então, seria também a conduta de venda, permuta, dá em pagamento, em garantia, aí a coisa própria, que é inalienável, gravada de ônus ou litigiosa, no caso que ele não poderia vender porque já tinha vendido para outro, gravado de ônus, por exemplo, garantia, né, em hipoteca, um imóvel, né? Ou litigiosa, né? A coisa está ainda está sendo discutido a propriedade. Então, tudo isso configura aí a hipótese do inciso 2º. Então, para configurar o inciso 2, né, ele silencia acerca da existência da situação que impossibilite ele se desfazer da coisa, né? Então, ele não... a má-fé dele está nesse fato, tá? Dele não poder dispor mais da coisa que é dele, e ele assim tenta fazer. A terceira hipótese é a chamada de defraudação de penhor. Então, seria especificamente em relação ao objeto que está penhorado e está na mão do estelionatário, né? Então, o penhor é quando se dá uma garantia, algo, né? Por exemplo, uma joia, e aí emite-se uma cautela de penhor, que é um título de crédito, que depois pode ser, a coisa pode ser recuperada, né, resgatada, levantada pelo pagamento do que foi avaliado o bem, né? Então, a pessoa está com esse bem e aí vende, né? Então, seria a hipótese do inciso 3º. Em relação aos principais elementos desse inciso 3º, né, temos aí a coisa móvel, né, como objeto material, porque só pode ser objeto de penhor coisa móvel. Então, isso vocês podem ver também no Código Civil em relação ao penhor. Quanto ao sujeito ativo, né, seria aquele que está em posse da coisa, e o sujeito passivo é o credor, é o dono da coisa que foi penhorada. E o momento da consumação seria com a defraudação, ou seja, no momento em que ele pratica a disposição do bem que ele não poderia praticar. O inciso 4, né, que é a fraude na entrega da coisa, é a conduta de quem pratica fraude em relação à substância, qualidade ou quantidade. Então, deveria entregar tanto, ou de tipo tal, né, de qualidade tal. E aí, a fraude é em cima dessa coisa que deveria ser entregue, né? Observar, pessoal, que em relação a substâncias alimentícias e medicinais, não se aplica o artigo 171, porque tem tipo penal lá nos crimes contra
a saúde pública em relação a isso. Seria o artigo 272 e o 273, né? Então, o 272 é quando há a adulteração de substâncias alimentícias e o 273, substâncias medicinais ou terapêuticas, né? E nós temos aí um elemento normativo que seria essa obrigação que vincula, né, em relação à quantidade, à qualidade ou à substância que vincula o sujeito ativo ao sujeito passivo, né? Então, seria o sujeito passivo a pessoa obrigada a entregar o bem e o sujeito passivo credor da obrigação, né? Então, ele tem a obrigação de entregar na quantidade, qualidade e substância, e entrega de forma diferente. O inciso 5, a fraude para recebimento de indenização ou valor de seguro. A tutela é do patrimônio da seguradora, né? Então, não há, por exemplo, autolesão. Você, por exemplo, corta um dedo para receber seguro. Obviamente, em relação à lesão corporal que você pratica em si mesmo, o direito penal não vai punir. Vai punir se a instigação de autolesão, né? Aí, o artigo 122 agora pune isso. Mas a própria autolesão, não. Ei, professor. Oi. Professor. Diga. Professor? Eu tenho uma dúvida. Se eu uso da má fé para eu conseguir vantagem em cima de um serviço de uma empresa, tipo assim, eu vou naquele sistema de refill que tem nos fast foods, McDonald's, Burger King, e aí, em vez de eu encher o meu copo para beber, como uma pessoa normal, eu fico enchendo e guardando, enchendo e guardando. Isso aí seria classificado como estelionato? Não, porque você não tá, poderia ser classificado como outra coisa, né? Você, na verdade, está subtraindo a coisa. Você não está enganando alguém para ela lhe entregar algo, certo? Mas tipo assim, eu tô agindo de má fé não, no sentido de que o normal seria uma pessoa encher o copo para beber, né? E não para guardar. Mas aí caracteriza mais a conduta do furto do que do estelionato, né? Então seria classificado como um 5-5? Sim, poderia ser sim, mas aí você tem que ver a questão do princípio da insignificância aí, né? Entendi. Certo? O patrimônio lesado seria suficiente para ser tutelado pelo direito penal, né? Para uma grande empresa, eu acho que não, né, professor? Não. Entendi. Eu não deveria comentar isso agora. Não, eu vou deixar para comentar depois que eu parar a gravação, certo? Aí você disse, o que você ia comentar, tá? Porque senão vai ficar gravado aí, né? Fica no YouTube. Tá certo, professor. Tipo misto alternativo a questão da fraude para recebimento de indenização de seguro, porque nós temos vários verbos que são disponibilizados de forma alternativa, né? Destrói total, parcialmente, ou oculta, ou lesa, ou agrava as consequências da lesão. Então, misto alternativo, porque se há a prática de mais de uma conduta no mesmo tipo penal, no mesmo contexto fático, nós vamos ter só um crime. Agora, cuidado também, pessoal, em certas condutas. Por exemplo, eu levo meu carro para um local deserto e ateio fogo nele para receber o seguro. É o fraude para recebimento de seguro, é estelionato. Agora, vamos supor que o meu carro está no estacionamento, né, estacionamento lotado, e aí eu queimo meu carro lá. Nesse caso, vocês têm que ter cuidado, porque vai haver um conflito aparente de normas entre esse inciso 5º do parágrafo 2º do artigo 171 com o artigo 251, que é o crime, aliás, 250, que é o crime de incêndio. Certo? Por quê? Porque na medida em que eu coloco fogo no meu carro no local deserto, só estou
comprometendo o patrimônio da seguradora. Agora, se eu coloco fogo no meu carro no estacionamento, eu estou colocando em risco os demais carros que estão estacionados, certo? Então, aí pode haver a configuração do crime de incêndio, que é um crime contra a incolumidade pública. É um crime de perigo comum. Então, aí são os verbos, né, que eu já disse, que é misto alternativo: destruir, ocultar, lesar, agravar, né? Então, já há uma lesão, o agravo. O a pessoa machuca o dedo numa máquina, mas aí aproveita que está machucada e corta logo, né? Então, está agravando. Quanto ao objeto material, seria a própria indenização do seguro, né? O patrimônio da seguradora. Crime próprio, tendo sujeito passivo aí a seguradora. Dando sequência, nós vamos ter fraude no pagamento por meio de cheque, que seria emite cheque sem suficiente provisão de fundos em poder do sacado ou lhe frustra o pagamento. Então, aqui é o famoso passar o cheque sem fundo, né? Sem provisão de fundos. Aí, esse dispositivo, né, que é o inciso 6 do parágrafo 2º, ele é próprio, só o titular da conta corrente pode praticar, porque se é uma pessoa passando o cheque no nome de outra, aí é falsificação de documento público, artigo 297. Observando, né, aquela questão da súmula 17 do STJ, viu, pessoal? Quando é falsificação de cheque. Se a posição do STJ, que se o estelionato, se o falso se exaure no estelionato, vai ser absolvido pelo estelionato. Quanto à objetividade jurídica, aí temos dupla objetividade jurídica, tanto o patrimônio quanto a fé pública. Cuidado, pessoal, que aqui o crime tem que no momento da emissão do cheque, não há fundos, certo? Então, como a fraude, né, tem que ser anterior, né, à posição do STF, aqui é a mesma forma. Mas se, por acaso, a pessoa passa o cheque sem fundo e depois vai lá e deposita o dinheiro, aí desnatura o crime, né? Desconfigura o crime. Aí temos aí um arrependimento eficaz, né? Outra coisa, só configura estelionato quando o cheque tem natureza de título de crédito representativo de ordem de pagamento à vista. Isso quer dizer, é aquele cheque que a pessoa passa para quem recebe na boca do caixa sacar. Se for aquele tipo cheque pós-datado, ou como chamam, pré-datado, não configura estelionato. Por quê? Porque o cheque pré-datado, ele não tem natureza desse título de crédito representativo de ordem de pagamento à vista. Ele é garantia de pagamento. Então, para cheque pós-datado, né, o que é o que normalmente chamam de pré-datado, não há o estelionato. Já comentei, né, sujeito ativo, e sujeito passivo obviamente, quem sofre o prejuízo, né? No caso, quem recebe o cheque, e aí vai até o banco e não tem fundos. Sendo que o elemento subjetivo é o dolo, mais especial fim de agir, né? Seria a intenção de fraudar no momento da emissão do cheque, não pode ter fundo. Né? O momento consumativo, pessoal, é o momento que o banco nega o pagamento, né? Então, o momento em que o sacado se nega a fazer o pagamento do cheque. Então, o momento em que se dirige à boca do caixa ou deposita em uma conta corrente, né? E aí, no momento de compensação, a negativa do pagamento, aí está configurado o crime. Observar aí mais as súmulas 246, 244, 246,
521 e 554 do STF, 244 do STJ. Também possível a tentativa. E como eu já falei anteriormente, né, se ele, mesmo que ele passe o cheque sem fundo, e aí, antes da pessoa ir sacar, ele é depositado o dinheiro, aí configura o arrependimento eficaz. Ainda sobre o cheque, eu já falei sobre a questão do pós-datado, né, que não configura o crime, e quando há cheque especial, né, quando o banco lhe dá um limite de crédito extra, somente é quando ultrapassa esse limite, né? Vamos supor que a pessoa tenha um limite extra de R$ 1.000 e a conta esteja zerado e ele passa um cheque de R$ 800. Ora, se quem recebe esse cheque for até o banco, ele vai receber o dinheiro porque o banco vai tirar desse limite do crédito. Agora, se passa de R$ 1.500, aí vai ter a negativa de pagamento, o banco não vai pagar e configura o estelionato, né, ultrapassando o limite. O pagamento de dívida anterior com cheque sem fundo também não vai configurar, pela mesma questão do cheque pós-datado, pessoal, porque pagamento de dívida anterior, o cheque ali, ele funciona mais como uma garantia, é até mais benéfico, certo, para quem recebe. Porque quem estava devendo, né, o credor, né, de uma dívida, receber um cheque, mesmo que seja sem fundo, para ele é vantajoso, porque depois ele pode até executar diretamente esse título de crédito. Também não vai configurar se a substituição de um título de crédito por esse cheque sem fundo, de um título por outro. Por exemplo, uma nota promissória substituída pelo cheque. Também é a mesma questão da dívida anterior, né? A pessoa vai continuar com o título que pode ser executado. Para pagamento de obrigações naturais, o que são obrigações naturais? Por exemplo, obrigação de dívida de jogo não configura. Agora, só um detalhe importante, até um certo ponto, um certo tempo, não se admitia a cobrança de, por exemplo, de serviço de prostituição. Então, por exemplo, se o indivíduo pagasse uma prostituta com cheque sem fundo, não configuraria esse crime. Mas, de um certo tempo para cá, o STJ vem acatando, né, o entendimento de que a prostituta pode executar a dívida dos seus serviços. Então, esse slide aí, viu, para pagamento de dívidas decorrentes de atividades sexuais, hoje já é admitido. Vamos ter aí, quando causa de aumento de pena, né, quando o crime é cometido por entidade de direito público ou instituto de economia popular, e vai entrar União, Estado, município, Distrito Federal, autarquias, certo? Ou sociedade de economia mista, empresa pública. E ainda, né, pessoal, que lembrem-se do parágrafo 4º, estelionato contra o idoso, e o parágrafo 5º, a regra da ação penal. Então, a regra da ação penal, só repetindo, o parágrafo 5º traz que a ação penal é pública mediante representação e traz as exceções, que vai ser pública incondicionada se a vítima for administração pública direta ou indireta, criança e adolescente, pessoa com deficiência mental e o maior de 70 anos de idade ou incapaz, certo? Então,
Observem aí, fiquem atentos para o parágrafo 4º e 5º. Mas o quarto ainda vai ter na doutrina aí de vocês, mas o quinto só se vocês forem para a biblioteca virtual, né, da Unifor. Eu vou interromper aqui a gravação para as perguntas.